Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Pessoal, nós temos 5 ou 6 matérias para comentar com vocês hoje, todas diferentes entre si, mas que se interconectam, a começar por esta aqui. O TikTok teve uma lei contrária à presença dele nos Estados Unidos, aprovada pela Câmara dos Estados Unidos, e eles corretamente disseram que isso fere a liberdade de expressão. O que aconteceu? O sistema dominante político norte-americano, alegando que o TikTok acabaria por solapar a privacidade dos usuários, que serviria inclusive para fins de espionagem, aprovou uma lei dizendo que o TikTok teria 30 dias para trocar de dono, ou seja, passar a ter um proprietário norte-americano ou a se retirar do país. Essa lei ainda não foi aprovada no Senado. Os partidos, ou melhor, os deputados mais à direita e mais à esquerda no parlamento se manifestaram contra essa lei, dizendo que expurgar um aplicativo do país seria a mesma coisa que limitar a liberdade de expressão. E, obviamente, isso abre precedentes para outros países no mundo fazerem a mesma coisa. É como que se eles estivessem sinalizando para outras pessoas que estivessem seguindo a mesma doutrina e talvez até as mesmas ordens em países diferentes, para que eles seguissem exatamente no mesmo rumo, sem recuar. O TikTok, então, levantou nesse último domingo agora preocupações com a liberdade de expressão sobre um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos que proibiria o popular aplicativo de mídia social nos Estados Unidos se sua proprietária chinesa ByteDance não vendesse sua participação dentro de um ano, na verdade. Eu falei 30 dias, mas é um ano. Pessoal, o que nós estamos vendo aqui? Na verdade, se vocês pararem para analisar, nem os deputados mais à esquerda e nem os mais à direita são realmente grandes defensores da liberdade de expressão. Porém, tanto um quanto o outro espectro estão percebendo que no Ocidente, o chamado globalismo ocidental, está com uma espécie de poder de imposição de suas vontades que está suplantando a democracia ao mesmo tempo em que diz que a está defendendo. Então, talvez por isso é que ambos, que acabam muitas vezes até fazendo críticas à China, principalmente os deputados mais à direita, nesse momento acabaram dizendo que isso iria contra a liberdade de expressão. Porque eles estão percebendo que em outros países, outros aplicativos estão sendo ameaçados, não precisa nem mencionar quais, e eles estão percebendo que essa doutrina que está se espalhando em outros países vai acabar se voltando contra os Estados Unidos. Num primeiro momento, dizendo que um aplicativo chinês é o perigo, mas futuramente esse mesmo tipo de argumento poderá ser utilizado contra aplicativos ou sites de notícias norte-americanos. Também sob o argumento de que pode estar sendo utilizado por sites estrangeiros ou pertence a algum tipo de traidor da pátria ou algo nesse sentido assim. Então nós estamos entrando em tempos sombrios, onde a maior democracia do mundo está, sim, segundo a minha opinião, uma opinião pessoal, solapando a liberdade de expressão e, portanto, isso tende a se espalhar para outros países do mundo. Então, talvez, quando eu disse lá atrás, acho que até, não lembro se foi nesse canal ou lá no Revelar, que eu havia errado e que o avanço contra a liberdade de expressão havia sido brecado, talvez eu não tinha errado, não. Talvez ele vá ser ainda mais acelerado agora. E, ao mesmo tempo, Rand Paul exige respostas sobre laboratórios biológicos perigosos. Veja só, se você tem um país onde não há liberdade de expressão, vamos imaginar que futuramente os Estados Unidos acabem se tornando um país desse, só supondo que isso aconteça. E aí existem os tais laboratórios biológicos perigosos que precisam ser contestados por A ou B motivo, mas o governo ou algum tipo de corporação, ou seja lá quem for, decide que esse é um assunto perigoso para a segurança nacional e não deve ser discutido. Através de que meios você acha que isso seria discutido, se não através dos aplicativos de redes sociais, uma vez que a mídia normalmente obedece o mainstream?
Então, recentemente, o senador Rand Paul, né, um dos verdadeiros heróis, segundo eles dizem aqui no Breitbart, né, um dos verdadeiros heróis do Senado dos Estados Unidos, anunciou a investigação bipartidária do Senado sobre as origens do flagelo lá de 2019. A investigação, co-presidida pelo senador Gary Peters, então veja que nós temos aqui um republicano e um democrata, promete resolver de uma vez por todas a questão sobre as origens do flagelo. Além disso, e não menos importante, a dupla compromete-se a analisar com atenção as ameaças representadas por laboratórios biológicos existentes ainda hoje no mundo, né? Então, vocês sabem todas as teorias que surgiram lá atrás, coisas que na época não se podia falar, agora não só se pode falar, como está sendo investigado ou será investigado dentro do próprio Senado norte-americano. Então, a investigação promete procurar aumentar a transparência e reforçar a supervisão da investigação em ciências da vida financiada pelos contribuintes dos laboratórios nos Estados Unidos e no estrangeiro e da detecção de ameaças biológicas. Imagine, o mundo inteiro está preocupado com questões nucleares, mas aquilo que acabou atingindo o mundo inteiro não foi uma questão nuclear, foi uma questão biológica. Então, onde é que está a preocupação do mundo voltada para vigiar essas ameaças biológicas? Ou será que essas ameaças sempre virão única e exclusivamente por conta de causas naturais, sendo que todo mundo que conhece o mínimo de história sabe que ao longo de toda a história da humanidade, durante as guerras, equipamentos de ameaça biológica foram utilizados durante elas, né? Então, ele diz assim, será que Wuhan não está no seu quintal? Então, ele pergunta, você acha que o próximo Wuhan nunca poderia acontecer diretamente no quintal dos Estados Unidos? Então, tem várias questões aí que ele está perguntando aqui, falando sobre o número de nível de 3 e 4, níveis 3 e 4 de periculosidade de laboratórios biológicos onde eles estariam nos Estados Unidos, né? Então, a situação é complicada, pessoal. Vamos acompanhar isso aqui. Eu acho que é importante que a gente fique inteirado, porque a investigação que ele vai fazer aqui não interessa só aos Estados Unidos, interessa a todos nós, porque é muito mais fácil uma ameaça biológica que acometa os Estados Unidos, ou a Coreia do Norte, ou a China, ou a Itália, não interessa onde, se espalhar e pegar no mundo inteiro, do que uma guerra nuclear ameaçar o mundo inteiro, porque nem todos os países estão diretamente envolvidos nessa grande guerra que está se aproximando. Agora, uma ameaça biológica, ela se espalha sem fronteiras, não vai haver cor de pele, crença religiosa, nacionalidade, nada. Então, é muito mais interessante para nós sabermos quais serão os resultados dessa investigação do que qualquer outra questão aí que esteja sendo investigada pelo Senado atualmente, na minha opinião. Agora isso aqui, Breitbart Business de Jesse diz, o Dia da Terra acabou. Vamos falar sobre o Dia da Inflação? Então, salve nossas economias, pare a inflação. Aí eles falam sobre a história vergonhosa do Dia da Terra. Eu acho bem interessante aqui, quem quiser se inteirar a respeito das origens do Dia da Terra. As pessoas acham que sabem de onde é que vem essas fés pagãs, né, que formam essas, inclusive defendidas aí por um líder que se diz cristão. Mas ele diz, olha, deixado de lado as origens pagãs do Dia da Terra, vamos nos concentrar em algo mais premente, que seria o Dia da Inflação. Então, nós aqui, que somos brasileiros e um pouquinho mais velhos, sabemos muito bem como a inflação corrói qualquer economia que você possa ter feito durante a sua vida. Muitos dos brasileiros hoje estão endividados, o governo está extremamente endividado, e aqueles poucos que fizeram a lição de casa tentando guardar um pouco de recursos, se a inflação galopar novamente devido ao alto endividamento que está acontecendo, não só nos Estados Unidos, como aqui também em outros países, o dinheiro dessas pessoas vai virar pó de um dia para o outro. Um dia para o outro é uma maneira de se expressar, caso a inflação venha a galopar, né? Então, ele diz assim, a sondagem Gallup revelou que 79% do público se preocupa com a inflação, com 55% dizendo que se preocupa muito e outros 24% dizendo que se preocupam bastante.
Apenas 37% dizem que se preocupam muito com a qualidade do ambiente e outros 31% dizendo que se preocupam bastante. Então, óbvio que a preocupação mais primordial é a pessoa que está vendo o seu poder de compra sendo erodido, ela não consegue mais comprar as coisas que ela comprava antes, o alimento, pagar a mensalidade da escola dos filhos, a condução, o combustível. É um problema que bate na porta imediatamente, não é algo como o fantasma de o mundo vai acabar daqui a 1 ano, 2 ou 10 se nós não fizermos isso, aquilo e aquilo outro, né? E ainda eu digo o seguinte, pessoal, que certos líderes aí não estão minimamente preocupados em controlar a inflação, porque nós estamos nos encaminhando para uma grande substituição do papel pintado pela moeda digital. Então, eu penso que aquilo que nós vimos como exemplo e até como uma espécie talvez de laboratório para o mundo, que foi a transformação do Cruzeiro em Cruzeiro Real, e depois do Cruzeiro Real em URV, que era a Unidade Real de Valor, para posteriormente isso aí ser transformado em real, eu acho que esse laboratório que foi feito aqui no Brasil será aplicado no mundo inteiro quando houver a conversibilidade do dinheiro para uma moeda digital. Eles vão simplesmente criar uma unidade de valor que vai acompanhar a inflação durante um período e posteriormente todo mundo ingressa em uma moeda digital e acabou o papel pintado, né? Porque as pessoas, em regra, só vão aceitar essa grande mudança quando houver algum tipo de colapso. Eu acho que é para isso que nós estamos sendo encaminhados. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Nós estávamos falando antes da ameaça que paira sobre o mundo, né, de uma terceira guerra mundial. E a Coreia do Norte agora andou fazendo alguns disparos, afirmando que foi apenas uma simulação contra um eventual ataque nuclear. Em comunicado, o regime norte-coreano sugeriu que teste é apenas uma resposta a exercícios conjuntos feitos pelos Estados Unidos e Coreia do Sul. Então seria uma simulação de contra-ataque justamente no dia 22/4, 88 aqui, 22 vezes 4, 88. Então, elas afirmaram que será uma simulação de contra-ataque. A operação foi supervisionada pelo líder norte-coreano, o Rocket Man, como diz o Donald Trump, Kim Jong-un. Segundo a Coreia do Norte, a simulação foi feita com unidades de foguetes múltiplos super grandes, que atingiram alvos a cerca de 350 quilômetros de distância, que seria uma ameaça mais direta à Coreia do Sul. Eu não sei se todos, óbvio que não, né? Mas muitos de vocês estavam inscritos aqui quando nós acompanhávamos todos aqueles disparos que a Coreia do Norte fez sobre o Japão, por sobre o Japão, fazendo os testes com seus ICBMs, os mísseis balísticos intercontinentais, coisa que só parou quando o Laranjão chegou ao poder lá nos Estados Unidos. E aí ele disse, ou para, isso aí ou a coisa vai complicar, e realmente parou, né? Ele chegou até a ir lá dentro da Coreia do Norte negociar isso aí. E não é só a Coreia do Norte, segundo essa matéria que saiu no express.uk, aliás, express.co.uk. Eles dizem que a Rússia enviou também mísseis com capacidades nucleares para a fronteira da OTAN, enquanto os temores da Terceira Guerra Mundial disparam. Cada vez mais tem gente falando disso aqui. É uma espécie de onda, né? Uma onda de pessoas tratando do assunto. Quando há um princípio de guerra, como quase aconteceu entre o Irã e Israel, dispara o número de pessoas falando do assunto, depois as pessoas se acomodam novamente, ninguém mais fala do tema, achando que isso aí é só uma mera teoria da conspiração, que nunca vai acontecer, mas as aproximações sucessivas, como disse um general brasileiro, continuam. Então as forças de Putin têm seus Iskander-M com capacidade nuclear no seu arsenal, estão rapidamente tentando mobilizá-los para a fronteira da OTAN. Se é verdade ou não é, eu não sei. Saiu aqui no express.uk, né? Então eles teriam mobilizado esses equipamentos nucleares com capacidade para sua fronteira com a Finlândia, que é membro da OTAN, à medida em que aumentam os temores de que Putin aumente o conflito na região. O jornal Izvestia, citando fontes do Ministério da Defesa russo, informou que os sistemas são indispensáveis para a República da
Carélia do Distrito Militar de Leningrado. Bom, então, a ameaça da Coreia do Norte, da Rússia e o Japão, né? Quem já me acompanha há mais tempo lembra quando lá atrás começaram os primeiros movimentos dizendo que as proibições da Alemanha e do Japão de se armarem estavam sendo retiradas. Nós já mencionávamos que isso era como retirar o gênio da lâmpada, que depois ninguém mais iria botar as mãos no Japão de novo e nem na Alemanha de novo. Mas os Estados Unidos sozinho não está dando conta desse avanço dos chamados euroasiáticos, né? Então ele está liberando seus aliados para se armarem, né? Então o Japão já tem pronto o seu primeiro porta-aviões desde a Segunda Guerra Mundial e a China não está muito feliz com isso, porque o Japão era proibido de ter certos tipos de equipamentos, né, para a guerra. Ele só podia ter militarismo de defesa, né? Então eu penso que quando tudo isso aí acabar, quando a poeira baixar, o Japão vai declarar uma espécie de independência do Ocidente. De uma certa maneira, essa tentativa de reter o crescimento de novas potências vai acabar criando 10 blocos de potência regional. E um deles vai ser o Japão, que vai meio que se ilhar ali, talvez ter uma parceria mais próxima apenas com a Coreia do Sul, mas mais especificamente ele vai ficar só com ele mesmo, assim como eu penso que a China vai fazer a mesma coisa, né? O novo porta-aviões do Japão se chama Kaga, em homenagem a um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial usado no conflito com a China e os Estados Unidos. É bem simbólico isso, né? Como se fosse o retorno daquele momento, né, que havia sido congelado no tempo, essa possibilidade do Japão ter esse tipo de equipamento. O gigante asiático está investindo muito dinheiro para modernizar diversas alas de seu braço militar, tanto que está preparando seu novo porta-aviões Fujian, um helicóptero pesado, foi descoberto recentemente, também está começando a manobras com seus caças, etc, etc. Enfim, o mundo não está se armando à toa, pessoal. Eu espero, ou pelo menos eu não espero, porque se eu esperasse é porque eu teria esperança. Mas eu gostaria que não chegasse a acontecer aquilo que, de fato, eu espero que aconteça, né? E, infelizmente, parece que realmente nós estamos indo aí por um caminho tenebroso para a humanidade. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.